Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Visão 360, aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claronet no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Escolha, mas fique com a gente. E o Visão 360 recebe hoje um dos nomes mais marcantes do jornalismo gaúcho, com mais de 5 décadas de atuação, e aqui eu me refiro e muito à RBS, tá? Mas é uma extensa prestação de serviços no jornalismo, inclusive. Cláudio Brito construiu uma carreira sólida no rádio, na televisão e na imprensa escrita, passando por grandes coberturas jornalísticas, eleições, debates políticos e, é claro, muitos carnavais. Advogado, jornalista, radialista, professor, promotor de justiça. E eu não posso esquecer aqui, auxiliar de chacrinha, de palco. Ele não ia me deixar esquecer. Ele se destacou pelo estilo direto, mas também pelo improviso no rádio e a análise crítica do cotidiano, marcando gerações de ouvintes e telespectadores. Bom, difícil falar, no meu caso, do legado de Cláudio Brito, porque é muita coisa. Para o jornalismo, para o direito, enfim. Para a mídia, né, de uma forma geral, para a sociedade. Então, é com muito orgulho que eu dou boas-vindas e agradeço, Cláudio Brito, por sua presença aqui no Visão 360. Eu acrescento, tu fizeste com muita justiça uma bela lembrança da RBS. A minha trajetória toda é marcadamente da RBS. Eu entrei criança na RBS, entrei adolescente, como auxiliar de plantão de estúdio. Eu ficava escutando o jogo, botava num papel o gol e o lance e botava na mesa do Carlos Miguel para ele dar o resultado. E aí aconteceu algo interessante. A rádio era no morro, junto com a TV, e eu dava ali aquele resultado e o Carlos Miguel, ou o plantão que estivesse na Ipiranga, seguia o baile, ou até o pessoal da jornada esportiva nos estádios. E certa feita, não funcionou legal alguma coisa, não me abriram o canal de áudio para eu dar a informação, e o Ari dos Santos, que era o criador do esporte, chefe de todos nós, o Ari dos Santos entra onde eu estava e diz assim: guri, vai lá e dá tu mesmo o resultado e vai seguindo o embalo. E eu peguei e fiz isso. Abri o microfone, eu peguei e tapei o buraco que estava acontecendo, expliquei o que havia, e o Ari dos Santos tomou uma decisão. Vamos, a partir de hoje, inverter. Vai ser sempre contigo aqui. Se houver tropeço, o tropeço que aconteça, e não parar a jornada esportiva. Que coisa maravilhosa. E uma outra referência, quando tu fazes a da RBS, fazes a do Chacrinha, que eu vou até te pedir tempo para daqui a pouco falar um pouco mais. Sem dúvida. O Chacrinha é motivo de grande saudade, por posições que ele tomou, assim, de acompanhamento de um jovem que estava em São Paulo e ele tratou de cuidar. E o outro detalhe, RBS, sim, tudo bem, mas atenção, no ar difusora, a melhor programação, música, esporte e informação. A difusora PRF9, que depois virou Bandeirantes. Exatamente. Houve até um tempo em que a supremacia da Guaíba era tamanha que a Gaúcha pegou sua equipe e parou de fazer futebol. E aí nós migramos quase todos para a difusora. A PRF9. Uma máquina. Exatamente. Que depois vira
a Bandeirantes. Enfim. São muitas histórias, coisa boa. Eu até já vou... O João é o nosso produtor aqui. Tenta ver se não dá para botar 2 programas em um aí, porque vamos ter bastante coisa para conversar. O homem tem muita história. E eu me orgulho muito de dizer que trabalhei com o Cláudio Brito. E bebi dessa fonte e aprendi. Se eu tiver aprendido um pouco, eu já fico satisfeito. Já vamos falar mais com o Cláudio Brito. Antes, Momento 360. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia deve começar a valer no segundo semestre. O tratado é considerado o maior acordo entre blocos do mundo. A expectativa é de impacto positivo no comércio, no emprego e no acesso a produtos mais baratos. O IBGE estima que a safra brasileira de grãos em 2025 alcance um volume recorde de 346 milhões de toneladas. O resultado representa crescimento de 18,2% em comparação com 2024, impulsionado principalmente por soja e milho. Já para o ano corrente, 2026, a previsão é de leve recuo na produção total e, mesmo assim, alguns produtos devem manter trajetória de alta. Para finalizarmos, a indústria automobilística brasileira produziu 2.640.000 veículos em 2025, crescimento de 3,5% em relação ao ano anterior. O avanço foi impulsionado principalmente pelos veículos leves. As vendas internas também cresceram, enquanto as exportações tiveram forte alta no acumulado do ano. Em dezembro, porém, a produção e as exportações recuaram, mas isso representa e muito, essas exportações representam muito da produção da nossa indústria automobilística, que é muito forte. Vamos ao intervalo, em seguida, Cláudio Brito, aqui no Visão 360. Visão 360, recebendo hoje um ícone do jornalismo do Rio Grande do Sul, Cláudio Brito, 77 anos. Feitos agora no dia de Natal. Dezembro, exatamente. Eu sou de 25 de dezembro. Mas se é para falar de aniversário, deixa eu dar uma, me gabar um pouco. Cláudio Brito, eu tive uma surpresa muito agradável quando, em determinado dia, no meu aniversário, eu olhava o telefone aqui, uma mensagem de Cláudio Brito me parabenizando. Bom, aquilo me deixou com uma unha desse tamanho, um orgulho que não cabia no corpo, porque realmente é uma pessoa que, eu repito, a gente respeita muito pela trajetória. Muito obrigado, Glauco. E tem muito a acrescentar ainda. Basta um pouco de conversa com Cláudio Brito para a gente conhecer muito de história de rádio, de TV, de jornalismo. Algo que eu vou propor como acréscimo é dar um apelido para o programa. Resumo da ópera. Resumo da ópera. Sim, a Visão 360, Exato. a tua atividade abrangente, com múltiplas frentes, a chave da programação é o programa, lá no fim de toda a grade. Sim. E isso significa, para mim, o resumo da ópera. É muito bom, muito bom. A gente tenta condensar aqui, eu repito, é muita história para a gente conversar com o Cláudio Brito, mas é inevitável a gente lembrar da origem do Cláudio Brito na comunicação, porque veio antes do Cláudio Brito que foi para a faculdade, que fez direito, enfim. E o Cláudio Brito, que inclusive não morava aqui, e começou a trabalhar com chacrinha. Como é que é isso, Brito? Pois é, eu fui para São Paulo nesta fase da Rádio Gaúcha, com o esporte, com o Ari dos Santos, que eu até relembrei aqui um pedaço. Houve um momento que, como eu disse também, tamanha era a liderança da Guaíba sobre a Gaúcha, que a Gaúcha parou com o futebol. Ficaram só dois, o Valtair Santos com o Inter e eu com o Grêmio. Nós entrávamos com este noticiário no programa do Cano Norberto. E por falar nisso, sobre o Cano Norberto, eu vou daqui a pouco falar como é que ele inventou o sala de redação. Veja só. Mas eu
naquele ínterim, então, surgiu uma oportunidade. A Folha de São Paulo estava ampliando os seus jornais e, entre outras coisas, adquiriu e lançou em São Paulo o jornal que eu digo até era internacional, porque o seu criador era um romeno, o Jean Mellet, o Notícias Populares. NP. O NP, Notícias Populares. E ali eu fui ser repórter policial. O que eu dizia, repórter policial no Notícias Populares é pleonasmo. Pois é. Exatamente. E fomos em frente. E naquela andança, o Chacrinha, que no Rio já era Globo, mas nem existia Globo em São Paulo. Sim, até porque não era rede ainda também. Não, existia, né? A TV Paulista, Canal 5, que era do Silvio Santos. Uhum. E das organizações Vitor Costa, que tinha também a Rádio Nacional de São Paulo. Aí o Chacrinha fez o seguinte, quarta-feira, discoteca do Chacrinha no Rio. Quinta-feira, pegava o avião, ia para São Paulo e fazia a discoteca do Chacrinha em São Paulo. Ficava sexta, sábado fazia a Hora da Buzina, que era o de Calouros, e domingo voltava para o Rio. Esse era o vai e vem do Chacrinha. Quando ele vai para São Paulo para encarar essa parada, ele fala com o pessoal, diz assim, eu quero para a minha equipe pessoal de jornal, repórter de jornal para vir trabalhar na minha equipe, para levantar pautas, trazer assuntos, etc. Que a discoteca do Chacrinha não tem nada a ver com o programa de Calouros. Uhum. Bom, é um salão de baile, com mesas, como se fosse um grande jantar, uma orquestra tocando, artistas cantando, a discoteca do Chacrinha. E rolava a pauta. E aí que eu fui, porque o Notícias Populares era um jornal que tinha esse perfil que o Chacrinha queria. Então fui eu e mais 2 ou 3. Mas que ano a gente está falando? Isso eu estou te falando de 1968. 68. E eu tenho um ano bem marcado porque em 68, no mês de dezembro, uma data triste da história do Brasil, o AI-5. O AI-5, o ato institucional número 5, quando os golpistas de 64 refortalecem os seus poderes e fazem com que se estabeleça, pelo ato institucional número 5, um período até de tortura, prisão e tudo mais. E por isso que eu sei bem o ano. Eu estava trabalhando no Notícias Populares quando, na noite de 14 de dezembro, foi assinado e publicado o AI-5. E foi neste embalo que o Chacrinha levou a outros e a mim também. E quando eu falei há pouco da saudade pessoal do Abelardo Barbosa, eu digo o seguinte, certa feita, eu, um garoto de São Paulo, de Porto Alegre, caído em São Paulo, nesta luta que eu acabei de descrever, Notícias Populares, programa do Chacrinha. O Chacrinha chega certa feita em São Paulo, nesse vai e vem que ele tinha semanal, e diz assim, por ver que coincidência, né, com o tempo de hoje, não tem nada a ver uma coisa com a outra, meu apelido era Ratinho. Ratinho. O Chacrinha me apelidou de Ratinho porque eu era furungador. Tá? Isso é um ratinho, está sempre se enfiando, não sei o que. Bom, e um dia ele diz assim, para as chacretes, inclusive, gente, vamos jantar hoje lá com o Ratinho? Eu quero saber como é que está a vida dele. Se ele tem condições de fazer uma janta, se ele está morando bem, se ele está legal. Aí ele se preocupava com um aspecto pessoal. Por esta razão, ele juntou o time, terminou o programa, todo mundo pegou lá a van da TV Paulista, Canal 5, e se dirigiu a Perdizes, onde eu morava. E eu tinha preparado lá uns bifes com ovos, e deu para dar a janta para o pessoal. E ele, no fim de tudo, na hora de voltar para o hotel dele, disse para mim, olha, estou aqui para ver de perto como é que tu estás, se não estás precisando de nada, gostei da janta e se tu quiseres manter o padrão e depender de mim, só me avisa. Esta foi a participação do senhor Abelardo Barbosa. Abelardo Barbosa de Medeiros. Exatamente. O Chacrinha. Que coisa sensacional. E foram muitos anos lá em São sim, Paulo? Sim, eu fiquei até 72. 71, 72. Eu volto quando vai surgir o Sala de Redação.
Sim, mas aí não tinha surgido ainda nesse cenário o Cláudio Brito, estudante de Direito. Não, o estudante de Direito surge na volta para Porto Alegre, tá? Por 2 motivos. Um, fundamentado no meu pai, que era advogado. E o outro motivo, a constatação, eu até hoje não tenho diploma de jornalista. Muita gente vai cair da cadeira agora. Eu não sou jornalista formado. E sou defensor intransigente do diploma. Somos dois. É que eu sou anterior ao diploma. Sim, Quando sim. eu obtive meu registro de jornalista profissional, nem se discutia diploma, faculdade ou essas coisas. E aí chegou a época de estudar numa universidade, digo, eu não vou fazer um curso para o que eu já tenho. Eu vou então fazer outro. E fui fazer Direito. E deu certo razoavelmente. Eu tive carreira, eu depois fiz concurso para promotor de justiça, fui promotor. Quantos anos de promotoria, Brito? 20 anos. 20 anos. 20 Quer dizer, anos. não é aquela coisa assim, não, eu passei por um período... Não, 20 anos. Não, como eu te disse, e já estou na minha última comarca demorada, que foi São Leopoldo, há 40 anos. 40. Em 84 eu cheguei... É. Mas as coisas sempre se complementaram, né? Sim, sim. O jornalismo que luta por verdade, o jornalismo sério, que luta por independência e tudo mais, é o jornalismo que eu ajudo a estimular e incentivar, por exemplo, na nossa entidade de classe, a Associação Rio Grandense de Imprensa. O mesmo papel, o Ministério Público. O Ministério Público é o fiel da balança da justiça. O promotor de justiça, está aí o nome, é promotor de justiça. Promotor público é apelido. Promotor de justiça, muito bem. O promotor de justiça tem a iniciativa nos processos criminais, é dele a iniciativa, e tem o dever de lutar e defender todos os direitos da cidadania, e inclusive, se necessário, é quem senta... Eu ia dizer, senta diante da máquina, no tempo da máquina de escrever. A máquina de escrever. Senta diante da máquina e até denuncia um juiz. O promotor é o, Sim. é o que toca o barco. Ele promove justiça. Está aí, promotor de justiça. Este é o papel. E eu penso que isso tem a ver com a imprensa também, com o jeito de ser jornalista. Sim, é por isso até que eu fiz essa colocação. Só que assim, a gente tem que falar das várias faces e também do professor. O professor foi em consequência, logicamente, da carreira como promotor, ou não? Sim. Eu, ainda na faculdade de Direito, já começava a ser assistente de professores e depois de formado e promotor, e em São Leopoldo, eu fui ser professor no Direito da Unicinos, fiz uma pós-graduação na Unicinos, tive toda uma trajetória na Unicinos como professor. Também lecionei na UBRA, quando a UBRA não tinha quebrado. Depois ela quebrou e agora se reergueu, ainda bem. Mas eu participei assistindo e estando junto do momento ruim, terrível, em que ela, baseada ali em Canoas, ali eram nossas aulas e tudo mais, ela teve dificuldade. Sim. Ela teve dificuldade séria. Mas, fundamentalmente, a minha passagem acadêmica como professor se dá na Unicinos. E no âmbito do Ministério Público está aí a FMP, que é Faculdade de Direito, que tem esta sigla porque ela é escola da Fundação do Ministério Público. A fundação que os promotores da associação criaram para ter um curso de Direito com 2 finalidades: aperfeiçoar promotores e formar jovens para serem os novos promotores. Ela depois se torna, como é a eminente e maravilhosa Fundação MP, que preserva a história, o nome, todo esse lastro, mas hoje é uma das grandes faculdades de Direito do país. Eu tenho muito orgulho de dizer que a minha filha, inclusive, estudou no FMP. Olha aí. E é aquelas coisas que realmente ela também sempre se orgulhou de dizer que estudava no FMP. Olha aí. O Cláudio Brito, que a gente falou aqui, do Chacrinha, do jornalismo, do direito, é o Cláudio Brito do carnaval. Eu imagino que aí, já de infância, venha essa influência, ou seja, ela é muito atrás do surgimento jornalista.
De onde é que surgiu esse amor pelo carnaval? O meu pai era de carnaval, gostava de carnaval. A minha mãe o acompanhou, é claro, e eu fui criado nesse ambiente. Além disso, tem uma questão forte da influência da cultura afro-brasileira. Eu fui batizado por um casal de negros, o Negro Mada e a Negra Olinda, que eram de carnaval, eram da religiosidade afro-brasileira, e eu me criei naquele meio, naquele ambiente. Alto Petrópolis, foi onde eu fui criança. O Cláudio Brito é de Porto Alegre, então? Sou de Porto Alegre. E essa fase da infância, aprendendo até carnaval, acontece no Alto Petrópolis, na Rua Lagoinha, perto da 8ª Delegacia de Polícia, perto do Colégio Santa Inês. Isso. Esta é a minha trajetória. Depois, a gente se muda para o centro, lá para Riachuelo, onde eu vou, então, fazer toda a minha trajetória com os laçalistas no Colégio das Dores. O engraçado, quer dizer, o engraçado não, mas o inusitado, surpreendente, é que nós estamos falando de alguém que tinha uma carreira jurídica, que tinha... Bom, o Cláudio Brito comentando, jornalisticamente falando, ele atraía a atenção pelas ideias, logicamente, por ser um orador muito bom, mas tinha o carnaval sempre presente. Ele conseguia transitar de uma tal forma por tantos assuntos que teoricamente são diferentes. E aqui uma justiça mais que surpreende, fazer. A Rádio Princesa. A Rádio Princesa, ali do grupo do Jornal do Comércio, sim. A Rádio Princesa foi quem nos deu a possibilidade. Eles já faziam a cobertura do Carnaval de Porto Alegre e a Princesa acreditou nos nossos projetos e foi se credenciar na Marquês de Sapucaí. Mas isso nós estamos falando de... 84, 85, É. Aí, depois, então, a Gaúcha enxerga o que estava acontecendo e, não, vem para cá e vamos fazer o carnaval aqui. E aí também tem os momentos em que a TV Gaúcha assume a titularidade da cobertura do carnaval, o que hoje é da TVE, né? Os direitos, né? Exatamente. E então fomos avançando. Mas isso aí é uma coisa, Brito, tá? Gostar do carnaval, acompanhar o carnaval aqui e tal. A Marquês de Sapucaí é um capítulo à parte. O Brito chega lá e ele tem tanta reverência que as pessoas podem pensar, não, esse aqui nasceu aqui, na Mangueira, sei lá onde. São tantos os laços que... Eu até nem era beija-flor. Eu fui Portela, muito... Hoje eu brinco até. Eu sou Portela no Rio e em Nilópolis eu sou beija-flor. A minha amizade com o Neguinho da Beija-Flor fez uma aproximação muito estreita. Tanto é que no primeiro ano, após as minhas participações na cobertura pela RBS, também pelo Grupo Sinos, o Neguinho da Beija-Flor, desfilando na Noite das Campeãs, me enxerga eu numa frisa e me saúda. Alô, Cláudio Brito, etc. Bom, a participação tem a ver com a ideia que eu adquiri aqui no 4º Distrito. Eu fui muito ligado ao Gondoleiros. A Sociedade de Gondoleiros tinha o bloco Pra Que Tristezas, em que o Jacques Machado, era o presidente do bloco, eu era diretor de carnaval, e a gente fazia o carnaval em Porto Alegre. E daí vem a minha ideia de como produzir, como dirigir, a visão do que é o enredo, a harmonia, a formação das alas. E este conhecimento eu sempre vou dever ao Clube do 4º Distrito, ao Gondoleiros, que arrasava. O Gondoleiros, ele era cordão de sociedade, mas enfrentava as escolas de samba com toda a possibilidade. Fantástico o Gondoleiros. Assim como houve um tempo em que mais cordões de sociedade brilharam, como foi o caso dos Cobras de São Leopoldo, os Cobras de São Leopoldo, que uma vez, e até ganharam de mim o carnaval, perdi com Gondoleiros, perdi para os Cobras.
os Cobras trouxeram Calbi Peixoto como intérprete. Olha só. Que loucura, Calbi né? Peixoto, cantor das multidões, veio cantar o samba enredo. Mas, enfim, isso tudo tem a ver também com uma meninice estimulada pelo pai, de aproximação com o mundo boêmio, com o mundo do samba. O meu pai era assim com o Lupicínio Rodrigues. Verdade, é? Parceiro, irmão, companheiros. Que legal. Então, eu, por exemplo, conheci o Jamelão, o grande intérprete de Jamelão, o puxador de samba da Mangueira, que veio até aqui tantas vezes, para quem eu entreguei tantas vezes o troféu, fosse da Rádio Gaúcha, fosse do grupo editorial Sinos, que também levou para lá a Rádio ABC. O Jamelão vinha a Porto Alegre, antes de participar em escola de samba, ele vinha para se encontrar com o Lupicínio Rodrigues, aprender as músicas do Lupicínio e gravar em nível nacional. O Jamelão é o grande intérprete da obra do Lupicínio em nível nacional. Coisas que eu acho que a gente só foi ter noção depois. O Jamelão vinha a Porto Alegre, não deixava de visitar o Lupicínio. Que coisa sensacional. Ele morava ali onde hoje está, inclusive, o ginásio. Lá no Tesourinha, não é? Naquela região ali, perto do Copacabana. Tem o ginásio Tesourinha. Ali, no Copacabana, tem, inclusive, uma história fantástica. Ali nasceu o hino do Grêmio. Sim, do antigo. Agora está fechado, né? Copacabana, sim. Né? O restaurante muito tradicional e que tinha o cantinho do Lupicínio. E depois me parece que tinha o cantinho do Paulo Santana, mas enfim. E por que o hino do Grêmio? O hino do Grêmio é o seguinte: na Venâncio Aires tinha bonde. Bonde que vinha do Menino Deus, vinha da Cidade Baixa e vinha pela Venâncio Aires até o pronto-socorro. No pronto-socorro, pegava a Oswaldo Aranha e vinha para o centro. E ali passavam também os bondes Petrópolis. Houve, certa feita, um jogo do Grêmio com o Forceluz. O campo do Forceluz era onde depois tivemos o Corpo de Bombeiros, depois que passa a Protásio vai adiante, na rua, acho que é Arlindo Cruz, não. Não. Não, Arlindo Cruz não. Arlindo Cruz é sambista do Rio. Mas eu não me vem à cabeça agora. O nome do estádio é Timbaúva. Sim. Tá. Pois ali surge uma outra história. O pavilhão, o Ayrton, o zagueiro central do Grêmio... Ayrton Pavilhão, justamente por causa do pavilhão. Porque o Grêmio pegou o velho pavilhão do seu estádio antigo, do Parque Moinhos de Vento, e doou em pagamento para o Forceluz. E certa feita ia acontecer o jogo Grêmio e Forceluz. A maioria dos torcedores gremistas ali da região, Menino Deus, Areal da Baronesa, aquilo tudo, vinha até a Praça Garibaldi, ali em frente ao Copa, e ali pegavam o bonde. Vinham de bonde pela Venâncio Aires, desciam no pronto-socorro... Alcides Cruz. Esse é o nome da rua. Desciam na esquina do pronto-socorro, o bonde tomava o caminho do centro e eles baldeavam para o bonde Petrópolis, que ia pela Protásio e na esquina com Alcides Cruz eles desciam. Pois bem, certa feita os bondes estavam em greve e a torcida ficou ali, embasbacada, o que vamos fazer para ir no jogo. E aí a letra até a pé nós iremos, para o que der e vier. Olha, é uma história magnífica. Estamos falando de um colorado, tá? Mas que está falando da história do hino por conhecimento, sim, senhor. Aliás, eu nunca vi também o Cláudio Brito menosprezando o Grêmio. Não. Pelo contrário. Eu fui setorista do Grêmio. Pois é. Né? E acabou de falar que, inclusive, dava as notícias do Grêmio. Eu era setorista do Grêmio e falei do sala de redação. Essa época do setor no Grêmio e o Valtair Santos com o Inter é a época que não tinha o sala de redação. Tinha um programa do Cano Norberto, da 1 às 2, transmitido lá do Morro, quando a rádio tinha seus estúdios junto com a TV. E eu, como fazia parte, com o Valtair, eu também tinha uma missão de produtor. Eu passava na Ipiranga, ia na redação da Zero Hora, pegava o jornal, subia o morro, chegava lá, botava na mesa do Cândido, para ele fazer o programa dele. E aí, certo dia, o Cândido diz assim para mim: ô Brito, chega de me trazer jornal velho.
Como jornal velho? Passei ali agora, peguei com o Lauro Schirmer. Não. Esse jornal eles fecharam às 6 da tarde, rodaram às 9 da noite e tu estava me trazendo às 9 da manhã do dia seguinte. Isso é jornal de ontem. Aí ele diz, sai até o nome do programa nessa manifestação. Ele diz assim, com todas as letras, quer saber de uma coisa? A partir de amanhã eu estou lá embaixo na sala de redação e vou fazer o programa de lá. Dito e feito, na época não tinha microfone sem fio, era o velho Olmos Aquino que andava com um rolo de 100 metros de fio, atrás do Cândido pela redação e ele com o microfone. Chegava nos editores e qual é o destaque de amanhã tudo na muito polícia? Instantâneo. Bom, para aquela época, uma revolução praticamente, um negócio incrível. De tal maneira que isso significou ir recuperando a audiência a ponto de o Maurício dizer, vamos voltar com o futebol. É isso aí. E aí ressurgiram as equipes. Gente, nós temos que fazer um intervalo. O Brito tomar uma água, eu também. Mas já voltamos, que tem muita coisa para a gente conversar com esta lenda do jornalismo aqui do Rio Grande do Sul, Cláudio Brito. Já voltamos. Visão 360 de volta com muito orgulho, conversando hoje com Cláudio Brito, o multifacetado Cláudio Brito, meu querido colega de profissão, meu professor em vários aspectos também, meu ídolo em algumas coisas também. Falamos muito de começo de carreira. O Cláudio Brito hoje continua suas atividades aos 77 anos. Não tem mais aquela rotina diária de rádio, por exemplo, que é uma coisa que corre, te deixa frustrado, te deixa angustiado, há alguma coisa que você gostaria de estar fazendo agora e não faz? Não, eu te digo com honestidade que eu ouço rádio muito, ouço em horários atípicos, eu ouço na madrugada, ouço os programas da manhã, seja na Gaúcha, seja na Guaíba. Você sempre foi um cara que pouco dormiu, né? Exatamente. Sempre dormi com sono alterado, dormindo e acordando. E tanto é que tem um programa que está aí no ar até hoje, que começou comigo, Bom Dia Segunda-feira. Bom Dia Segunda-feira. Aliás, era uma marca registrada, a voz do Cláudio Brito. Foi um negócio muito esquisito, porque a voz, ela identifica, né, um produto. Eu trabalhei muito tempo com o Jaime Kopstein, que era o dono da madrugada. Eu era seu assessor para assuntos jurídicos. Os ouvintes faziam consultas jurídicas comigo. E substituía também o Jaime Kopstein nas ausências dele. E depois até herdei o programa, herdei o horário. Mas, como eu te dizia, o rádio que eu amo é um rádio que não tem idade, não tem tempo. Ele sempre deverá existir. A inteligência artificial, o que é? É puro rádio. É puro rádio. Você falasse em voz agora, o grande instrumento na inteligência artificial, que é esta ultramodernidade, é a voz, né? Essa voz aí é artificial. Pois bem, eu ouço bastante, mas também tenho consciência de que não posso extrair espaços. E assim eu vou indo, meu querido Glauco. Mas alguma mágoa? Não, ao longo da trajetória, eu já as engoli todas. Claro que houve momentos de ser preterido numa escala, não ir viajar quando me imaginava que iria, mas também tive muitos instantes de ficar muito feliz, de ficar bastante feliz e de também sacudir o ombro e deixar para lá um problema qualquer, como aconteceu no Jornal do Almoço. No tempo em que se rodava no mimeógrafo a folha do script, alguém grampeava as folhas. Folha 1, folha 2, folha 3, folha 4, terminava de grampear aquilo ali e entregava aquele expediente para o apresentador. E eu era apresentador do Jornal do Almoço. Recebia aquele papel e
Pois bem, hoje pela manhã as farmácias não abriram em Porto Alegre por conta disso ou daquilo. Amanhã vai chover. O tempo está anunciando que vai estar muito ruim. Hoje as farmácias não abriram. Opa! A Como folha assim? 1 de novo? Estava mal grampeado. Exatamente. O script foi grampeado assim, 1, 2, 1, 3, 1... A folha 1 voltava sempre. Na segunda ou terceira vez que a folha 1 voltou, eu fiz um canudo, joguei por cima do ombro, levantei e saí a passo. Era assim, né? Não tinha nem o que botar no ar de reserva. E me apresentei para o Fernando Ernesto Corrêa, que então era vice-presidente da empresa. Disse, Fernando, aconteceu assim, 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 e eu estou aí para o que der e vier. Tu vais acertar minhas contas ou coisa parecida. Contei a história para o Cândido e o Cândido disse assim, não, pelo contrário, volta amanhã, faz de novo que vai ter muito mais audiência. Pois bem, isso fez parte da minha trajetória? Fez parte sim. Tem alguns momentos hilários, eu e o Laerte de Franceschi. Querido Laerte de Franceschi. Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino Juvenil, eu acho, em Porto Alegre, no ginásio da Brigada. Puxa, como era o nome da grande estrela do vôlei? Bom, e eu estou transmitindo o jogo. É aquele tempo, quem conhece vôlei, eu arremato, dou uma cortada, boto a bola no fundo da quadra, dentro da quadra do adversário sem pegar, é ponto ou é rotação? Rotação, é. Pois é. Faz uma rotação. Hoje não tem mais isso, né? Então tem gente que não... Faz a rotação e depois tem que confirmar o ponto. Tem que confirmar o ponto. Pois bem, eu narrando esse jogo, no ginásio da Brigada, não sei se era Rio e São Paulo, a final, e sobe a bola, a menina dá uma cortada, a bola vai lá no fundo, e rotação. A rotação tinha terminado. Na verdade, já era o ponto. Já era ponto. Tá? E aí, eu fiz um sinal para o Laerte e simulei o jogo. Narrei... Quer dizer, não vou passar esse não vou cheque pagar aí, esse mico. Esse mico. Vou narrar os lances mais para completar. Aí, quando eu termino, faço finalmente o ponto, chamo o Laerte. E aí, Laerte, tudo bem? Nada, Brito, faz 2 minutos que o jogo terminou, não? X9, ô Laerte. Laerte de Franceschi. Grande Laerte. Deixa eu te fazer uma pergunta de atualidade. O que mais preocupa o Cláudio Brito hoje? O futuro da nossa justiça, o futuro da nossa imprensa, o futuro do carnaval, o futuro do Inter? Bom, o futuro do Inter eu acho que está se redesenhando, estava muito mal. Os últimos meses foram terríveis, mas agora o meu Inter está se organizando. A imprensa está percebendo que o mundo mudou e está sabendo fazer a releitura. Se adequando. Exatamente, eu acho que não vai ter problema. E a sociedade não vive sem imprensa. E imprensa que fale a verdade. Bom, a justiça, apesar das pessoas... Eu vou decepcionar muita gente agora, hein? As pessoas não gostam do ministro Moraes, as pessoas falam mal do judiciário, que o judiciário assume poderes que não tem. Tem. A Constituição da República Federativa do Brasil diz que o Brasil tem 3 poderes e dá na ordem: legislativo, executivo, judiciário. Por que o judiciário está no fim? Porque ele é a última palavra. É dele a última palavra. Essa é a ordem que o Constituinte, para a nossa carta vigente, imaginou. E veja só, pois eles fazem o que bem entendem, criam o direito, sim, por isso ele é supremo. Ele é mais que superior. Existe o Superior Tribunal de Justiça, nós temos os tribunais de justiça nos estados, temos o Superior Tribunal de Justiça, que julga causas do dia a dia
no momento final, e temos o Supremo Tribunal Federal, para causas que exigem no tema ou nas pessoas aquela competência especialíssima. Não vai julgar o presidente da República em outro lugar que não seja no Supremo. E se o Supremo disser sim, sim deverá ser cumprido. Não foi por outra razão que se colocou na Constituição legislativo para escrever o que vai ser feito, executivo para executar e, por fim, o judiciário, que é quem encerra a brincadeira toda. Então, a justiça do meu país, eu acho que está bem. Nós precisamos melhorar até a prestação do seu serviço com mais servidores, com mais possibilidades de abreviar prazos, com mais possibilidade de traduzirmos o juridiquês. O povo tem que saber o que está acontecendo para, entendendo o juridiquês, saber em que porta bater. A questão da competência, dos prazos e tudo mais. E, assim, eu olho, você me pergunta do futuro, uma angústia que eu tenho com o futuro, e é um futuro que daqui a alguns meses vamos trabalhar, é o político institucional. Até porque é um ano eleitoral. Exatamente. Por que eu digo isso? Porque nós estamos ainda tentando praticar uma dicotomia de A contra B, B contra A, dividindo desta forma. Calma, gente. Vamos devagar. Vamos fazer com aquele momento que é o momento principal da atividade da democracia, o nosso voto. Vamos fazer com honestidade, com firmeza de propósito, cumprindo-se à risca o que for estabelecido, e vamos lá. Vamos escolher novos dirigentes e vamos, com eles eleitos, fazer com que eles entendam estas coisas do poder institucional que eu acabei de dizer. Eu falei do futuro do Carnaval, mas eu quero, logo em seguida, abordar novamente o tema Carnaval, só para aproveitar esse gancho e fazer uma pergunta. Nessa sua trajetória toda, foram muitos pedidos de partidos, de pessoas interessadas que o Cláudio Brito se candidatasse a alguma coisa ou não? Não muitos, mas alguma coisa houve. E nunca houve esse interesse? Não houve nem filiação partidária. Eu mantive a independência que tanto o jornalismo quanto a atividade judicial e do Ministério Público me impunham. Mas nada contra, pelo contrário. Temos que ter cada vez... Inclusive um colega daquela época, que era o Lazier... Sim, foi senador. Foi senador. Né? Hoje, novamente... Bom, nunca deixou de ser nosso colega, uma vez jornalista, e hoje está aí, né, trabalhando no dia a dia do jornalismo. Né? Agora, essa é uma preocupação que eu tenho, sim. Como é que nós vamos desenhar, tendo esta possibilidade... Porque não há discussão, eu não sei se é a sua opinião também, Brito, não há uma discussão sobre projetos, né? Não. Há discussão sobre de que lado você está. Exatamente. A discussão é mais ideológica do que político-institucional. É isso que nós temos aí. E, veja bem, eu conheço bem de perto alguns períodos da nossa história e vou até fazer uma costura de assuntos. Eu era guri da banda do Colégio das Dores, lá no fim da Riachuelo, colégio que tinha a banda marcial, idêntica dos fuzileiros navais, túnica vermelha, cap branco. E quando isso aconteceu, em 61, o Brizola, na sacada do Palácio do Governo, discursando na legalidade para sustentar a posse do Jango, que era o vice-presidente eleito que deveria assumir na vacância que a renúncia de Jânio Quadros proporcionou. E a gente saía do Colégio das Dores e vinha para o centro, a meninada toda, e ficávamos ali, olhando para o Palácio Piratini, na Praça da Matriz, maravilhados. Quando terminou a legalidade, o Brizola mandou nos chamar. Chama os garotos do colégio aí. O que vocês querem de mim? O que eu posso fazer? Foi dito, nós precisamos de um fuzileiro naval. Como assim? Sim, um fuzileiro naval que venha a ser nosso verdadeiro instrutor daquela grande banda que é o nosso sonho dourado. E o Brizola conseguiu
com que viesse para Porto Alegre, transferido para a capitania dos portos, o sargento Werneck, que era dos fuzileiros navais do Rio de Janeiro, e ele veio ser instrutor dos colégios laçalistas Dores, São João, Santo Antônio, Carmo de Caxias e Gonzaga de Pelotas. Estas 5 bandas marciais, todas elas tinham essa característica: túnica vermelha, cap branco, os mesmos dobrados que os fuzileiros executavam, todos focados, tendo o fuzileiro naval como nosso modelo. E isso teve essa coincidência. Em 61, legalidade acontecendo, e eu tenho a lamentar o seguinte: eu não gostei da postura do Jango. O Jango era o vice-presidente e não sustentou. O Jango se entregou para aquele viés do parlamentarismo. Os golpistas de 64, já em 61, queriam travá-lo. Mas aí arrefeceram um pouco para não causar um tumulto maior. A convulsão. Porque o Jango concordou com uma coisa: não, eu vou ser presidente de mentirinha, vamos fazer o parlamentarismo? O parlamentarismo que dá mais poder ao parlamento do que ao presidente. O Brizola sofreu muito com isso. Sim. Ele chorava bastante. E há uma discussão muito, muito forte em relação a posições que não foram bem definidas. Realmente Exatamente. Isso que está falando o Brito. Infelizmente, nós temos um tempo curto, mas aí eu quero saber o seguinte, Brito. Os próximos carnavais, Bom, o carnaval, você não abre mão? O carnaval eu não posso deixar de referir. O carnaval de Porto Alegre enfrenta uma dificuldade institucional neste momento. Tem liga demais, tem associação demais, mais de uma liga. Não tem que ser assim, tem que ser uma liga apenas que represente todas as escolas e vá em uníssono enfrentar aqueles que têm o poder. A divisão está atrapalhando, né? Exatamente. A divisão está atrapalhando, sim. O Carnaval de Porto Alegre sofre nesta medida. E quanto ao mais, vamos lá. Eu vou ao Carnaval do Rio de Janeiro mais uma vez, agora com o Sambrito. Sambrito, que é um espaço moderno, digital, do Vinícius Brito. 77 anos, Cláudio Brito, uma marca relacionada ao carnaval, agora com o Vini, que é o filho. Que tem uma grande vantagem, né? Também meu colega, um abraço, Vini Brito. Compositor. Sim, o cara também é multifacetado. O samba este ano tem mais de um samba, tem Império do Sol de São Leopoldo, tem o samba da Restinga aqui de Porto Alegre, a União da Tinga também. O Vinícius Brito foi adiante. Ele curtiu, se criou neste meio, aprendeu o que tinha que aprender, pega o papel e a caneta e sai um samba. Que coisa maravilhosa. Imagina, também tem muito de orgulho de pai também, né? E nós vamos estar lá, na Marquês de Sapucaí, com o Sambrito. Já fui com a Rádio Princesa, já fui com a Rádio ABC, já fui com a Rádio Gaúcha por mais tempo, e agora vou com o Sambrito, com esse novo jeito. Que legal. Pô, isso aí é resiliência, é transformação diante daquilo que a gente vê da própria indústria da informação, né, do entretenimento, seja lá como você chame, mas ainda dá... Tem alguma coisa que você não fez e gostaria de fazer? Teve uma que eu não tive condições. Eu queria jogar futebol, mas não tinha. Eu fui goleiro, e logo goleiro, sofri horrores. Nossa, escolheu a pior posição, Brito. Foi um sonho dourado que não se criou lá no Colégio das Dores. O Colégio das Dores, que eu devo referir, é a raiz de tudo, sim. Já viram quanto eu falei dele, até essa questão política, a participação nas bandas e tudo mais. E o meu começo na Rádio Dourense. O Colégio das Dores tinha um serviço de alto-falantes tocado pelo irmão Adelmo, Rádio Dourense. A Rádio Dourense... O berçário do Brito foi justamente também... A Rádio Dourense se trabalhava nas quermesses, nos intervalos, nos recreios e, atenção, não apenas eu. Antônio Carlos Cortes, querido amigo, querido parceirão, colega de aula, foi também colega de Rádio Dourense. Mas na Rádio Dourense, serviço de alto-falantes, lá na Riachuelo, número 800, é o meu começo de tudo. E estamos aqui com esta lenda, depois de toda essa trajetória. Eu quero agradecer muito, Cláudio Brito. Eu agradeço muito obrigado. Imensamente.
Volto a dizer a vocês, um abraço pelo que fazem. Eu sei que não é fácil, as coisas que significam sacrifício, inclusive, que tudo isso se reconheça e que o senhor e a senhora, de repente, para o senhor e a senhora que por acaso estão nos vendo neste momento, adquira o hábito. A partir de agora, veja sempre, não só o 360, mas os outros 359, tá certo? Que legal. Da nossa Marby. Um grande abraço, felicidades, um grande abraço ao Milton, né? Isso. Que é o empreendedor. Nosso comandante. Exatamente. E muito obrigado pelo espaço, eu fico muito Nós feliz. que agradecemos. Muita coisa boa pela frente, muito obrigado ao Cláudio Brito e a gente agradece também a sua companhia aqui no Visão 360 na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Tchau!